Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria do Estado de Cultura Criativa do Rio de Janeiro apresentam, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, a palestra A Origem e a História do Carnaval de Nova Friburgo. Eu sou Elton Júnior e vou passar algum tempinho com vocês aqui para a gente poder apresentar todas as curiosidades, tudo que envolve a história do Carnaval de Nova Friburgo. O Carnaval de Nova Friburgo é considerado o segundo maior carnaval do estado do Rio de Janeiro, então a gente tem muito orgulho de vir numa família de carnavalescos que também ajudaram a contar a história desse carnaval tão tradicional. Nessa narrativa a gente vai falar muito sobre os blocos da cidade, onde foram oriundos, onde foram criados, né? Qual a importância do Carnaval de Rua de Nova Friburgo como uma mola impulsionadora da cultura friburguense brasileira. Vamos falar sobre os primeiros ranchos, como eram chamados blocos, a transformação de alguns blocos para a escola de samba, a diferença entre os blocos carnavalescos. Dedicaremos também uma parte do conteúdo para a construção e a formação de novos blocos de embalo de rua de Nova Friburgo. As curiosidades dos mais tradicionais, dos mais populosos e os que ficaram marcados no Carnaval friburguense. Tudo isso vai ser contado aqui nesse bate-papo nosso. Tudo vai ser de forma bem lúdica, tá? E espero que no próximo encontro a gente possa trazer mais novidades, até porque a gente vai vir contando a história desde lá de trás até mais ou menos o início dessa década. Sobre os blocos ou agremiações de carnaval de rua, a gente vai poder destacar o Bloco das Piranhas, que foi um bloco fundado nos anos 70, o Blocozão do Nova Friburgo Country Club. Todos esses abriram portas para os presidiários de Alcatraz, para o Maluco Beleza, o Bloco do Frisão, os Que Bebe Não Vieram, Banda dos 990 e o popular Blocão do Rastafari, que arrasta cerca de 30 mil pessoas pelas ruas da cidade. Nessa nossa biografia a gente usou muito material da grande obra, o livro Até Quarta-feira, do escritor Davi Macena. Também pesquisamos por várias matérias da grande historiadora Janaína Botelho. Então foram grandes colaboradores para a gente poder montar essas informações e estar passando para vocês. Claro, evidentemente, a gente quer levar esse conhecimento artístico e cultural para o amante de carnaval, né? O samba ele tem um papel relevante na história, não só da nossa cidade, mas como do nosso país. É um evento cultural de alto prestígio, né? A festa do Momo, ela consegue mesclar os povos de todas as origens, né? E todos os meios sociais. Você pode ver que um pobre consegue desfilar com uma fantasia luxuosa e o rico com uma roupa de mendigo. Podemos com essa palestra também incentivar novas agremiações na cidade, né? E quiçá a gente conseguir espalhar todas essas informações e conhecimentos, né, para todo mundo, enfim, tudo mais, para que as pessoas fiquem conhecendo e sabendo do Carnaval de Nova Friburgo. Hoje, nossa cidade ela registra 22 blocos de carnaval, sendo eles divididos em blocos de concentração, blocos de desfile, blocos de rua e blocos de resistência. Nossa cidade precisa reconhecer esse valor cultural. Hoje, nós possuímos uma liga própria dos blocos de embalo e de rua, a Liber, que foi fundada em 2019. Ela vai lutar e defender todos os interesses dos blocos de carnaval. E escolas de samba, nós temos 4 escolas de samba super tradicionais: Imperatriz de Olaria, Village no Samba, Unidos da Saudade, do bairro Ipu, e Alunos do Samba, de Conselheiro Paulino. As 4 agremiações, elas também têm a liga delas próprias, a Lisbenf, que defende todos os interesses das escolas de samba. A gente quer mostrar também a importância de um bom tema para o desenvolvimento do carnaval, né? Tanto as escolas de samba como blocos de enredo, elas passam por uma boa sinopse, para poder elaborar um bom samba ou uma boa marchinha, né? Para poder fomentar as técnicas de canto e dança
entre todas as agremiações. Enfim, uma agremiação organizada, ela colabora espontaneamente para o crescimento do carnaval e contribui para o fomento da cultura aqui na nossa cidade. Hoje, a gente tem uma programação que já é tradicional em Nova Friburgo por um bom tempo. Às sextas-feiras desfilam os blocos de rua, aos sábados as escolas de samba do grupo A e aos domingos as escolas do grupo especial. Segundas e terças-feiras a cidade gira mais em torno dos bailes de carnaval no centro e nas ruas de Nova Friburgo, também contando com vários blocos de embalo e rua. Bem, pessoal, vamos começar todo esse bate-papo com uma passagem cronológica, certo? Vamos falar sobre a primeira referência sobre carnaval em Nova Friburgo. Esta é uma fonte da historiadora Janena Botelho, que nos conta que em 1849, estima-se que a primeira referência sobre carnaval no Código de Postura vem com a proibição do endrudo. Endrudo eram os antigos folguedos carnavalescos, onde os foliões molhavam-se reciprocamente, lançando água e baldes com limões de cheiro, ou então atiravam farinha numa espécie de batalha. Em carruagens ricamente adornadas de flores, a elite local e veranistas, a exemplo da família de Rui Barbosa, desfilavam com elegância pelas ruas da cidade. Muitos desses veranistas, que possuíam residências em Nova Friburgo, também abriram seus salões na segunda-feira, o único dia em que não havia bailes nos hotéis, para folias petit comité. Com o passar do tempo, o desfile de carruagens enfeitadas com motivos florais é substituído por automóveis sem capota, em uma tentativa de se reproduzir a Batalha das Flores. Ao se cruzarem, os ocupantes dos veículos lançavam uns nos outros confetes, serpentinas e esguichos de lança-perfume. Quando se inaugura na cidade os clubes de serviço, como o Clube do Xadrez, o Clube dos 50 e a Sociedade Alemã de Nova Friburgo, depois CEF, e o elitista e seleto Country Club, o Great Attention dos bailes carnavalescos da elite friburguense passa a ser nesses clubes. Outrora, os bailes carnavalescos eram realizados nos grandes hotéis da cidade, como o Hotel Engert, o Hotel Central e o tradicional Hotel Saluce. Atualmente, os bailes no clube não atraem mais atenção. Em 1891, as primeiras agremiações. Em Nova Friburgo, as manifestações populares ganham um noticiário. 2 clubes carnavalescos, Fantasmas e o Rei de Fogo, desfilam pelas ruas da cidade, distribuindo versos e flores. Em 1894, há uma manifestação política. As agremiações de Nova Friburgo desfilam manifestando-se contra o projeto de luz elétrica, da água e esgoto, da Companhia de Bondes, movidos pela eletricidade e contra os impostos da 10ª urbana. Ruidosos Zé Pereiras e manifestações do Endrudo fazem parte do carnaval friburguense. Em 1896, acontece o primeiro baile. O grande acontecimento do carnaval em Nova Friburgo foi a realização do baile fantasia no edifício do Hotel Central. Evidencia-se que o folião Dr. Farinha Filho, com suas originais fantasias, mas sobretudo com sua alegria contagiante, comandou esse primeiro baile de carnaval. Em 1898, a gente já vê a censura no carnaval. À época, era expressamente proibido o uso de máscara nos bailes do Hotel Saluce, e o carnaval popular era realizado nos salões da banda Euterpe e Campesina. E em 1900, a gente tem os primeiros carros alegóricos. 2 salões dividiam os foliões de Nova Friburgo, o salão da banda Campesina e o salão do Hotel Engert. Realizava-se também na Praça 15, atual Praça Getúlio Vargas, um desfile de automóveis conversíveis, numa manifestação denominada de Corso,
onde belas e gentis senhoritas exibiam seus charmes, atirando confetes e serpentinas no público presente. Em 1901, para fugir da chuva, os foliões friburguenses buscavam nos clubes, nos hotéis, nos cassinos e no teatro o refúgio perfeito para brincar o carnaval. O Teatro Dona Eugênia abre seu salão para mais um animado baile de carnaval. Em 1912, novos blocos na área. O Chuveiro de Ouro e a Lira Friburguense, além dos belos cordões, dos carros ornamentados, dos automóveis enfeitados, animam-se as ruas da cidade de Nova Friburgo. Aumenta o uso do lança-perfume nas ruas e nos salões. Em 1914, a primeira competição. Era o início de uma época de revoltas brasileiras, hein? No concurso de cordões, a Lira Friburguense fica em primeiro lugar, seguido pelo Prazer da Infância e Chuveiro de Ouro, respectivamente. Ou seja, o primeiro campeão do carnaval em Nova Friburgo foi a Lira Friburguense. Em 1917, temos mais um bloco na área. Registra a presença nas ruas do Rancho Flor da Mocidade. Em 1918, a terça-feira se destaca. Registra que nesse ano, um animadíssimo carnaval em Nova Friburgo, principalmente na terça-feira, quando quase 1.000 foliões lotaram a Praça 15, atual Getúlio Vargas, como já dissemos. Em 1922, os blocos começam a crescer. Desfilam pelas ruas de Nova Friburgo os ranchos Flor do Giló, Prazer da Mocidade, da Campesina, Flor da Lira de Friburgo, União das Morenas, Estrela do Oriente, Chuveiro de Ouro, Treme Terra, Mimosas Violetas e outros. O Treme Terra, hoje em dia, é o nome de batismo da bateria da Unidos da Saudade. Vejam vocês a história, hein? Em 1926, há uma grande invasão. Blocos e cordões invadem as ruas e praças de Nova Friburgo. Em 1928, surgem novos bailes. Além do Friburgo Palace Hotel e Hotel Floresta, a Escola Sociedade Alemã também promove importantes bailes, inclusive com concurso de fantasia. Por falar em concurso de fantasia, nós friburguenses temos maior orgulho do protagonismo que nós temos no cenário estadual. Nós tivemos ao longo desses anos todos destaques como Eduardo Rodrigues, Alaelson Correia, Clenir Ribeiro, Elizabeth Freitas, Esmeredite Mendes e o grande, e claro, o ao concurso Clóvis Bornai. Registra-se a presença do Rancho da Mocidade, cantando um samba chamado Quebra Baiana, de Adolfo Serpa e Pedro Batista. Na Alameda dos Eucaliptos, desfilam o bloco Galo Pinico Pinto, Ex Já Quebrou, além do bloco Meu Boi Não Empurra Que É Pior, e o bloco das Baronesas. Entrando na década de 30, em 1937, o registro é do primeiro desfile organizado. Por decreto do presidente Getúlio Vargas, as escolas de samba devem se dar caráter didático às suas apresentações. É proibido o uso do lança-perfumes. Inicia-se em Nova Friburgo a organização dos desfiles das agremiações. Ranchos e blocos realizam seus primeiros desfiles para julgamento, obedecendo a critérios pré-estabelecidos. Na categoria blocos, sagra-se campeão o bloco Sossega Leão, criado na colônia de férias da Marinha. Na categoria rancho, o campeão foi o Rancho Carnavalesco As Estrelinhas. No concurso popular, promovido pelo jornal A Paz, o campeão foi o bloco Manda Quem Pode, da Vila Amélia, seguido de As Estrelinhas, Quem é Bom Não Se Mistura e Sossega Leão, respectivamente. Em 1939, o samba ganha o mundo. As primeiras e mais importantes músicas exportadas aos Estados Unidos e Europa é Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, e que inaugura o gênero samba exaltação. No final da década, registra a presença pelas ruas da cidade de Nova Friburgo o Bloco dos Índios, liderado pelo cacique Otávio Líder Negro. Bloco dos do Boi Ligeiro, liderado por Damasceno. Van Erven, Tingli e Zé Leiteiro, Bloco do Boi do Bairro de Olaria, tendo à frente Porfírio,
e o bloco Vaca Malhada, da região da Lagoinha. Em 1940, o Clube do Xadrez se destaca. O Clube do Xadrez torna-se uma das mais importantes atrações do carnaval friburguense. Nesta época, o clube destacava-se pelos famosos bailes carnavalescos e pelos seus concursos de fantasia. Em 1943, 4 grandes bailes agitam Nova Friburgo. Os foliões poderiam escolher entre o Cassino Turista, Clube do Xadrez, Legião Auriverde ou o Salão da Banda Euterpe. Assim, um animado banho à fantasia no Hotel Olifas. Em 1946, surge a primeira escola de samba. Adivinha quem é? Em 1946, a primeira escola de samba é Alunos do Samba. E sabe da onde? Do bairro do Cordoeira. Essa é uma surpresa que poucos sabem. Assinam a ata de fundação da escola de samba Orlando Silva, Paulo Floriano dos Santos e sua esposa Lourdes, Aguinaldo Sevilha, José Pio, Sebastião Luna, Roberto Floriano dos Santos, Nélio dos Santos, Luiz Medeiro, Genésio Martigoni, Antônio Afonso, Sebastião Barbosa, Daniel dos Santos, entre outros. Acrescento que foram mantidas cores tradicionais, azul e branco, e o pandeiro como símbolo, e a portela como madrinha. Hoje a gente sabe que o Alunos do Samba, o seu símbolo é o Zé Carioca. A Sossega Leão, em 1946, também vira escola Turma da Boa Vontade. A escola é formada por hóspedes da colônia de férias Sanatório Naval. Em 1947, há o primeiro concurso de escolas de samba. Nova Friburgo publica uma nota denominada A Prefeitura Facilitará, na qual o prefeito Hélio Veiga alega que, por falta de verba, não poderá auxiliar os grupos carnavalescos. No entanto, resolveu facilitar os bailes e diversões públicas, dispensando-as de emolumentos e finaliza afirmando que o povo precisa de distração. Realiza-se, então, o primeiro concurso de escolas de samba. O desfile ocorreu, veja você, em frente ao Clube de Xadrez, ali mesmo, na Avenida Rui Barbosa, que é hoje Galdino do Vale Filho, né? Esta avenida serviu de palco para os desfiles de 47 até 52, ou seja, de 47 a 52, todos os desfiles eram ali na Avenida Galdino do Vale, em frente ao Xadrez. Em 1948, a fundação de 2 grandes escolas do carnaval friburguense, Unidos da Saudade e Village do Samba. Unidos da Saudade, no dia 7 de setembro. Entre seus fundadores, destaca-se Moacir, Didi e Tito, além de Licinho, Ferdinando, Tião, Belinho, Aguinaldo, Walter Veneno, Edmar Santos, Ari, entre outros. Em pouco tempo, a Roche Branca, do PDC, se tornaria uma das mais populares e queridas escolas de samba de Nova Friburgo. Em 23 de setembro, logo depois, temos a Village do Samba. Além de Raul Trigo Sobrinho, Otávio Goni, José Calil Gastim, Michele Gastim, Avelar Garcia, Edson Mateus, Tereza Mateus, Nelson Rosa, Dário Salomão, Evelina Faria, Lilito e Eleônidas fundam a Verde e Branco do bairro de Village, hoje detentora dos maiores títulos do carnaval friburguense. Em 1949, em Nova Friburgo, registra-se a presença do bloco Alô, Alô América, que tinha entre seus integrantes o friburguense Watson Macedo. Formado nos estúdios do Brasil Vita Filmes, Watson começou sua carreira como cenógrafo e assistente de direção em 1938. Em 1953, mudanças nos desfiles. Os desfiles das escolas de samba friburguense passam a ser realizados no final da Praça 15 de Novembro, né? Hoje Getúlio Vargas. A comissão julgadora ficava no Coreto, onde havia instalado um parque infantil, ao lado da rodoviária da Integração César Guine. Os desfiles permaneceram neste local até 1955. A partir desse ano, os desfiles passaram a ser oficialmente onde é hoje em dia também, na antigamente Rua Avenida Alberto
antigamente Rua Alberto Browne, hoje Avenida Alberto Browne. Em 1958, há um desfile no Rio de Janeiro. E esse entrou para a história. Eu acredito que seja a única a conseguir esse feito, que foi alunos do samba desfilou no Rio de Janeiro apresentando o seu carnaval. Em 1960 até 1964, nós passamos por uma crise nas ruas de Nova Friburgo. O noticiário A Paz, à época, dizia que a decepção com o carnaval de rua aconteceu um grande desânimo na população toda. E isso enalteceu ainda mais os bailes nos salões e nos clubes. Um ano para se esquecer também foi o ano de 1994. Em Nova Friburgo, a notícia: o Brasil sambou chorando. Sambou porque era carnaval, e carnaval sem samba não é carnaval. Chorou porque morreu o autor do maior samba do mundo, Aquarela do Brasil. Morreu Ari Barroso em 31 de março. A história sofria um baque, um golpe militar de fato no carnaval, e afetou não só o carnaval de Nova Friburgo, como todo o carnaval no país inteiro. A gente tem uma curiosidade dos anos 60. Nos anos 60 surgiu o bloco Os Mexicanos. Era um grupo de conselheiro paulino, liderado por Zé Luiz, Joel e por Renato Cortez. Eles criaram um bloco formado apenas por rapazes e que o principal lema era não brigar e obedecer às leis, que era bastante difícil para a juventude daquela época. O bloco era formado basicamente por ex-alunos do Colégio Modelo, que se vestiam com o manto e o sombreiro, e os rapazes usavam bigodes e trazia todo um colorido para o carnaval friburguense. Em 1968, fundou-se Acadêmicos das Brownies, uma grande escola, verde e rosa. O símbolo era um dragão, e um de seus fundadores era José Damasceno, Pedro Inácio e Érico Antônio Gripe. Em 1969, há uma curiosidade também: as escolas têm apenas um quesito. A prefeitura organizou os desfiles e julgava-se apenas o quesito conjunto de cada agremiação. Acredita nisso? Apenas um quesito. Na década de 70, nasce a primeira associação de escolas de samba. Em 15 de setembro é criada a Associação de Escolas de Samba Friburguense, a AESFRI, sendo Humberto Fontão o seu primeiro presidente. No dia 28 de novembro, a diretoria da AESFRI promoveu um evento para arrecadar fundo para as escolas de Nova Friburgo. Um show de passistas antecedeu o desfile das 10 mais elegantes do samba da Guanabara, realizado no salão da fábrica Filó. Em 1972, surgem os blocos de enredo. Os blocos de enredo começaram a desfilar justamente oficialmente neste ano. O primeiro bloco campeão foi o extinto Os Que Bebe Não Vieram, oriundo da rua Gustavo Lira. E nesses 41 anos, o Raio de Luar conquistou 15 títulos e atualmente é o bicampeão. O Globo de Ouro, 9. O Vai Quem Quer, 5. Os Que Bebe Não Vieram, 2, sendo o primeiro campeão, hoje já extinto. O Bola Branca, 2. Unidos do Imperador, 2. Unidos do Amparo, 1. 5 vezes não houve desfile para essa categoria. Lembrando a todos vocês, os blocos de enredo, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas eles encerraram as atividades como bloco de enredo em 1919. Hoje, todos esses, ou seja, Raio de Luar, Globo de Ouro, Bola Branca e Imperador, são agremiações denominadas escolas do Grupo A. Em 1976, surge a Gigante de Olaria. Em 29 de março, é fundada a Imperatriz de Olaria. A escola tem como símbolo a coroa e as cores vermelha e branca, em homenagem ao Serrano Futebol Clube. É fundada com grande presença de público e passeada nas principais ruas da cidade. Assim, nasceu a Imperatriz, onde tem de seus fundadores Davi Urias Valdeal. Nos anos 70 também, a criação da Banda da Predial Primos. Um grupo que se intitulava Pessoal do Futebol ou Turma da Pelada se reunia no sábado de carnaval, na rua Fernando Bisotto, do bairro do Seu Nilson, para uma espécie de concentração. Dali, seguiam vestidos de mulher pelas ruas da cidade. Ainda tímido e acanhado,
O grupo formado por Telinho, Cabrita, Celcinho, Micuim, Adonai, entre outros, iniciaram o famoso Bloco das Piranhas. Mas o grande boom foi na década de 80, quando o jovem advogado e empresário Silvio Ruiz, fundador da Predial Primos, decidiu promover o bloco, ao ver que o carnaval de rua da cidade estava enfraquecendo. E hoje nós temos como grande baluarte do carnaval o nosso presidente de honra da Liber, esse empresário Silvio Ruiz, que realmente fez uma grande mudança no carnaval no final dos anos 70 e início dos anos 80. Em 1987, surge o maior carnavalesco da história do carnaval friburguense. Inicia-se a trajetória do carnavalesco Eloy Machado, em Nova Friburgo, e nos brinda com belíssimos carnavais apresentados pelo aluno do samba. A curiosidade também da década de 80, na quarta-feira de cinzas, saía do bairro Ipu o bloco do enterro, e da delegacia o bloco Chave de Ouro, formados por foliões presos no carnaval, que eram soltos ao meio-dia. Eles eram aguardados com ansiedade pelo povo. Em 1990, estreia a Unidos do Amparo, escola fundada em Amparo, no dia 4 de março, com as cores prata e ouro, tem como símbolo o leão. Foi fundada, mas durou muito pouco, a Unidos do Amparo, infelizmente. Em 91, também surgiu Acadêmicos do Prado, herdando as cores verde e rosa da antiga Acadêmicos da Browns. Surgiu no dia 9 de maio de 91. Foi uma fusão dos blocos carnavalescos Unidos do Prado e a escola de samba tradicional Acadêmicos das Browns. Seu primeiro presidente foi um grande amigo, Antônio Carlos da Silva. Em 1992, a Lisbenf, no dia 24 de setembro, é fundada a nova liga que representa as escolas de samba de Nova Friburgo. Em 1993, surge o bloco Maluco Beleza. No interior da Clínica Santa Lúcia, uma oportunidade dos internos marcarem presença na folia friburguense. A socialização dos pacientes com os outros frequentadores de blocos de embalo virou uma tradição que ocorre, inclusive, até os dias de hoje. Continuando com as curiosidades do carnaval, em 1995, um caráter experimental, os desfiles passam da Avenida Alberto Browne para a Euterpe Friburguense. Por 2 anos, então, 95 e 96, os desfiles foram na Euterpe Friburguense. E o que aconteceu? O Alunos do Samba foi bicampeão do carnaval. Em 1996, um grande marco para o carnaval de rua de Nova Friburgo. Nascia o maior bloco de carnaval de Nova Friburgo. Um grupo de alunos do Colégio Nossa Senhora das Graças, acostumado a fazer churrasco, viagens e rodas de samba, passam de Galera Rastafari para Blocão do Rastafari. As cores são vermelho, amarelo e verde. Seu símbolo é um cachorro. Entre seus fundadores estão Eltinho, Sormani, Marão, Miracema, Marcelo Bersó e Chicão. Em 2001, a prefeita decide não fazer carnaval. Nós iniciamos o século com a tristeza tomando conta dos foliões friburguenses, porque a prefeita, logo assim assumindo seu mandato, viu que não valeria a pena investir no carnaval friburguense e deixou um dos carnavais mais tradicionais do estado do Rio de Janeiro sem a festa de Momo. A primeira transmissão ao vivo na TV foi em 2003. A TV Zoom transmitiu os desfiles das escolas de samba com muito sucesso. Em contrapartida, comprometeu-se a patrocinar também o primeiro CD das escolas de samba e blocos de enredos de Nova Friburgo. Quem tem esse material hoje em dia realmente tem grande valor no mercado aqui e é uma obra que acho que jamais terá igual. No dia 20 de dezembro, comemora-se mais um marco do carnaval friburguense. Na Sociedade Esportiva Friburguense foi lançado esse CD, que contou com a festa de Imperatriz Leopoldinense, com o intérprete Davi do Pandeiro, a Escola de Samba Unidos da Saudade e o Blocão do Rastafari. Em 2003, também uma grande agremiação vem para o carnaval friburguense, a banda dos 9 aos 90.
quando o grupo de amigos sentados em um bar próximo à sede da banda campesina, liderados por Cláudio Lambler, tiveram a ideia. Juntos a Cláudio estavam Clóvis Cordeiro, Joel Careca e Carrasco, figura ilustre do nosso carnaval. Wilson Rafael, entre outros, fundaram esse bloco que é maravilhoso e super conhecido aqui, não só na cidade de Nova Friburgo, como em toda a região. Em 2004 aconteceu uma exportação de talentos friburguenses. Na Portela brilhava o carnavalesco friburguense Jorge Marcos Freitas. No Barracão da Grande Rio, outro friburguense, Cleiton Heller, auxiliava como estagiário o renomado carnavalesco Joãozinho 30. A vitoriosa Imperatriz de Olaria desfilava com o samba de autoria de Jefferson Lima, natural de Nova Friburgo, e Veneza, que há 20 anos deixou o Rio de Janeiro para morar em Nova Friburgo. Lembrando que Jefinho, né, como é conhecido, venceu pela primeira vez em 2004, depois, em mais 3 oportunidades, também a Imperatriz Leopoldinense contou com o seu samba na Avenida. Unidos do Viradouro também teve um samba escrito por Jefferson Lima, e inclusive o samba de 2010 da Imperatriz Leopoldinense ganhou o estandarte de ouro da mão desse ilustre compositor friburguense. Pulando mais um pouquinho, em 2007, Friburgo teve um título dividido. Sagraram-se campeões a Unidos da Saudade e a Imperatriz de Olaria. Em 2009, houve mudança na direção dos desfiles. Por sugestão até então do secretário de Turismo Jorge Freitas, apesar de uma experiência positiva há anos atrás, ele resolveu mudar a inversão. Ao invés dos desfiles começarem em frente à prefeitura e irem para a praça, começaram da praça e acabando na prefeitura. Em 2011, nós infelizmente não tivemos a festa do Momo por conta da tragédia climática que assolou toda a região serrana no mês de janeiro. Foram milhares de mortes em toda a região e ficou consolidada como a maior tragédia climática do país. A única agremiação a se apresentar este ano novamente foi o Blocão do Rastafari, que, a convite do circuito SESI Cultural, proporcionou à população friburguense 2 memoráveis desfiles em junho no mesmo ano, para levantar a autoestima da cidade. Os desfiles foram realizados com início na Praça Demerval Barbosa Moreira, sentido Friburgo Shopping, com direito a trio elétrico, bateria e tudo mais no meio do ano, no mês de junho. Em 2019, como já mencionamos aqui, foi o fim dos blocos de enredo. A partir desse ano, os blocos passaram a se chamar Escolas do Grupo A, entre eles Raio de Luar, Globo de Ouro, Bola Branca e Unidos do Imperador. Como já citamos aqui também, em 2019, foi a criação da Liga voltada para os blocos de carnaval, a Aliber, Associação e Liga dos Blocos de Embalo e Rua de Nova Friburgo. Sua primeira diretoria foi formada por Elton Júnior, Clóvis, Edmilson, Daniel Turque e Felipe Oliveira. Mais uma curiosidade aqui. As escolas de samba extintas e que nunca foram campeãs foram Calouros do Cascatinha, Chacrinha no Samba, do Pericê, Império de Olaria e Unidos do Terreirão. Escola de Samba Mirim Arco-Íris, comandada por Bento Gismonte, e Rancho da Flor do Sertão de Olaria, dirigida por Miguel Lemos e auxiliado por Levir Bocão. Certo, gente? Só para enaltecer um pouco mais e ninguém ficar com dúvida, o que são blocos carnavalescos? No Brasil, bloco carnavalesco é um termo genérico usado para definir diversos tipos de manifestações carnavalescas populares. Designa um conjunto de pessoas que desfilam no carnaval de forma semi-organizada, muitas vezes trajando uma mesma fantasia. Hoje em dia, os blocos, a maioria desfila com abadás. Geralmente, constituem uma agremiação. Ao longo do tempo, diversos grupos carnavalescos já foram genericamente chamados de blocos, havendo atualmente blocos que são mais parecidos com escolas de samba, outros mais parecidos como os antigos cordões e outros diversos tipos, até mesmo endrudo, que foi a primeira origem de uma agremiação carnavalesca que nós temos conhecimento aqui na nossa cidade. Passando mais um conhecimento para vocês, quero destacar que
no início da década, tivemos surgimento de vários blocos voltados para o futebol, ou seja, fazendo homenagens aos clubes de futebol. Nós temos o Bloco do Frisão, fundado por Edmilson de Bossan e seu xará Edmilson Pi, que é um bloco que homenageia o Friburguense Atlético Clube, o bloco aqui da nossa cidade. O Bloco do Frisão é um bloco gigante, inclusive é um dos mais antigos atualmente desfilando no Carnaval Friburguense. Foi fundado em 2005. Temos também o bloco Máquina Tricolor, foi fundado pelos seus amigos Igor Linhares, Rodrigo Gripe e Maicon Torres, hoje comandado por Jonathan e Daniel Turque, que homenageia e sempre traz grandes craques como Romerito para desfilar e homenagear o clube Fluminense. Temos também, fundado em 2016, o Bloco Gigante da Serra, um bloco que enaltece a história do Clube de Regatas Vasco da Gama, que já teve participação de Odivan, Sorato e Roberto Dinamite. E recentemente tivemos a criação do Bloco Alvinegros da Serra do Botafogo. Foi fundado recentemente em 2020. Além também do Bloco Urubu da Serra, que era um bloco já antigo, foi o primeiro bloco que homenageou um clube aqui na nossa cidade, só que havia muito tempo parado. O bloco retornou agora em 2020. Temos destaque também para o Carnaval Friburguense com a Escola de Samba Mirim Sementes, que vem fazendo um belo trabalho desde 2016. Bom, gente, essa é uma história do Carnaval de Nova Friburgo, a origem, da onde surgiram os primeiros blocos de Carnaval, o ano que surgiu as escolas de samba, que foram fundadas, suas cores. Em uma próxima oportunidade, a gente vai detalhar mais esse último século agora, falar sobre os títulos de cada agremiação. Já falei nesse primeiro momento aqui também que a Village é o maior campeão do Carnaval friburguense. Vamos detalhar e explicar melhor as escolas do Grupo A. Tem uma importância cultural muito grande aqui na nossa região, mas esse é um bate-papo que a gente vai deixar para uma origem e história, parte 2, que a gente pretende dividir com vocês em outra oportunidade. Queria agradecer novamente o governo do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria do Estado de Cultura Criativa do Rio de Janeiro também, e o edital Cultura Presente nas Redes 2 por dar essa oportunidade de enaltecer os fazedores de cultura daqui do estado do Rio de Janeiro. Tá bom? Vocês podem me seguir no Instagram, no Facebook e no YouTube, @eltinhonf. Até breve, em outra oportunidade. Obrigado, pessoal.